Olá! Do 124º dia de leitura bíblica, hoje vamos ler os capítulos 43 até o 47 do livro de Isaías. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra e de crescermos em conhecimento e graça diante de Ti. Em o nome de Jesus, amém. Capítulo 43 de Isaías. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. O seu Salvador, dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Sebá para que fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Trago o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação e a realizei e fiz ouvir e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus e ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me gloriarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, e este povo que formei para mim para celebrar o meu louvor, a misericórdia do Senhor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei, pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu. Não me lembro. Relembre-me o que aconteceu, vamos juntos ao tribunal, apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso, profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Capítulo 44 de Isaías. O Senhor é o único Deus. Mas agora escute, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi.
Assim diz o Senhor, que criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a água seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá, eu sou o Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Contra a idolatria. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores estarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens, que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com o martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e, com o lápis, esboça uma imagem. Alisa com plana, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira. Ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte, ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, já estou aquecido, e como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer, não é uma mentira isso que tenho em minha mão, a promessa do livramento. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu formei, você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegre-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quantas ruínas eu as levantarei. Digo
Digo, tirar aqui, escreveu. A profundeza do mar seque e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo seus alicerces serão lançados. Capítulo 45 do livro de Isaías. Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei diante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu chamei pelo seu nome. E lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus e além de mim não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça, para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O Senhor é o Criador. Ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este vaso não tem alça? Ai ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? Por que você gerou? E a sua mãe: por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhe serão entregues e serão seus. Eles o seguirão presos com correntes. Se prostrarão diante de você e lhe farão as súplicas, dizendo: certamente está com você, certamente Deus está com você, e não há outro Deus, não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados. Todos os que fabricam ídolos juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados, nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele estabeleceu, ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo. A verdade proclamo o que é direito. O Senhor e os ídolos. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Nada sabem os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros, quem fez o ouvir desde a antiguidade. Deus criou aquele tempo e o tempo, quem desde aquele tempo o anunciou. Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás diante de mim, se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor a justiça e a força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas o Senhor será
Mas do Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. A queda dos ídolos da Babilônia, capítulo 46 de Isaías. Bel se encurvará, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei, e os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Que coisa semelhante confrontarão comigo os que gastam o ouro da bolsa e pesam pratas nas balanças? Contratam ourives para que façam um deus e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica, no seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta dele dá. E não livra ninguém da sua tribulação. Lembre-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio que há de acontecer e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanece em pé e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua. Vem um homem do meu conselho, eu o disse também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Capítulo 47 do livro de Isaías. A queda da Babilônia. Desça e sente-se no pó, ó virgem filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há tronco, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Fiquei sentada em silêncio e vá para um lugar escuro. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto, você que ama os prazeres, que habita segura e que se diz a mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem reconhecerei a perda dos filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre você no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse. Dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual você poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá de repente uma desolação como você nunca imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias, em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos que se levantem agora os que disseram os céus e fitam os astros, os que da cauda da lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem, eles serão como palha, o fogo os queimará. Não poderá livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Por isso é
O que lhe farão aqueles com que você se fatigou, aqueles com que negociou desde a sua mocidade? Eles se dispersarão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Só até aqui, final do capítulo 47. Amanhã leremos o 48 até o 53. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos deste de lermos a tua palavra e crescermos em conhecimento e graça diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Como sempre pedimos, se você não for inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer, curta, comente e compartilhe, porque só assim o algoritmo entende que há relevância nesse material e apresenta a outras pessoas. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém